Não, mas eu ia-te mostrar. Eu, tipo, abri o Insta agorinha mesmo, enquanto foste à casa de banho, e o meu algoritmo deu-me um reel do PSD Parlamento Europeu em colaboração com o Partido Social Democrata, que é tipo uma trendzinha, aquela trend dos como é que era nos anos 90? Era todo the world to see you. Então, e depois é só fotos do Cavaco. Olha aqui, olha aqui! Oh meu Deus! Olha para ele todo penteadinho, parece o Ken. Fucking hell, bro. Tipo, ainda se fosse, sei lá, o Passos. Eu acho que o Passos até era girinho quando era jovem. Não, mas eu ia-te mostrar. Eu, tipo, abri o Insta agorinha mesmo, enquanto foste à casa de banho, e o meu algoritmo deu-me um reel do PSD Parlamento Europeu em colaboração com o Partido Social Democrata, que é tipo uma trendzinha, aquela trend dos como é que era nos anos 90? Era todo the world to see you. Então, e depois é só fotos do Cavaco. Olha aqui, olha aqui! Oh meu Deus! Olha para ele todo penteadinho, parece o Ken. Fucking hell, bro. Tipo, ainda se fosse, sei lá, o Passos. Eu acho que o Passos até era girinho quando era jovem. Agora o Cavaco sempre teve este ar. De cadáver. Mesmo quando era jovem, é estranho. Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a chorar. Estás a meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer. Mariana e Mariana não se vão ofender. Ofendidas. Antes de entrar no tema de hoje, eu queria só dizer duas coisas relacionadas com outros episódios que nós já tivemos. Pronto. Que são tipo updates. Ok, Updates. Vamos começar a fazer isso. Pronto. Porque acho que faz sentido aqui com algumas coisas. A primeira é que, a propósito da história do Regiés, que falámos no episódio passado, pronto, não quer dizer, não se alterou nada diretamente em relação a isso, mas eu queria sublinhar, até porque eu fiz essa crítica no episódio passado de não ter visto grandes posicionamentos sobre o assunto, e hoje houve uma manifestação à porta do Ministério, se não me engano, em que se juntaram uma série de associações de estudantes aqui de Lisboa, precisamente para protestar contra a revisão do Regiés e em relação a muitas outras coisas, as questões mais fundamentais do costume da propina, da falta de condições, etc, etc. Pá, pronto, só queria dizer isso e dizer Mas que... são as mesmas associações que... Não foi as que eu citei, são Ok, associações de estudantes. ok. Eu falei das federações académicas especificamente, mas no caso são associações de estudantes aqui da zona de Lisboa, da Clássica, eu acho que da Nova também, que hoje estiveram lá numa concentração a protestar um bocadinho contra o assunto, e eu gostava de ter estado lá também. Pronto. E a segunda coisa é um update da saga dos financiamentos à cultura da Câmara Municipal de Lisboa. Uau! Yes! Então, o que é que aconteceu hoje? Que foi noticiado hoje pelo Observador, se não me engano. O Sr. Dr. Mayor, Carlos Moedas, o Mayor de Lisboa, autorizou um financiamento de 250 mil euros à SIC. Para quê? Para apoiar a produção do espetáculo de comédia no âmbito do Tribeca Film Festival, o festival de cinema do De Niro, não é? Do De Niro, não é? Nem o De Niro tem dinheiro, nem a SIC tem dinheiro, é isso que me estão a dizer agora. Portanto, queridos, mais 250 mil paus dos contribuintes, que nós somos todos uns cães, claramente, não é? A serem usados para investir em privados. Pronto, era só um updatezito que eu queria fazer. Depois vamos ver a quanto é que estão os preços para o Tribeca. Vamos, e atenção, eu queria dizer também que este espetáculo é um espetáculo de comédia de stand-up. Não me lembro já quem é que é a pessoa que vai fazer isso, mas de qualquer forma este espetáculo vai acontecer no próximo dia 10 de junho no Cinema São Jorge, e eu diria que vai fazer falta que haja assim tipo um bocadinho de ruído de fundo, um bocadinho de Então, mas calma, altercações à stand-up de porta. quem?
É de um gajo chamado Chris qualquer coisa. E esse gajo não é engraçado o suficiente para fazer comédia sem Calma. fundos públicos? Calma que eu só tirei um print há bocado quando estava no carro. Portanto, Não, agora fiquei interessada. trata-se de A Bronx Tale, One Man Show, do ator Chaz Palminteri, que deu origem ao filme homónimo de 1993 com realização e interpretação de Robert De Niro. Eu nunca ouvi falar sobre isto. Se calhar sou extremamente inculta por estar a admitir isto aqui. Mas, não, pronto. Agora fiquei interessada, vou investigar quem é que é esse senhor. Porque Investigue-se, realmente... investigue-se porque são 250 mil euros. Pois. 250 mil. Nem o Chico Nick levou tanto. Mas pronto, voltando o que me traz à conversa de hoje, eu venho falar sobre o caso que foi noticiado agora nas últimas semanas da Esquadra do Rato e também do Bairro Alto. Portanto, nos últimos meses, este caso abriu novamente uma conversa que neste paísinho desgraçado em que vivemos costuma aparecer sempre da mesma maneira, que é como se cada episódio de violência policial fosse um caso isolado, um excesso pontual, uma maçã podre. Mas quando começamos a olhar para os dados e para os relatórios internacionais e para os casos acumulados ao longo dos anos, percebe-se que a discussão já não é sobre episódios isolados e sim sobre um padrão estrutural. Este caso da Esquadra do Rato chocou muita gente porque as denúncias são particularmente graves, ou pelo menos porque foi bastante noticiado pelos mídia mainstream, o que ajudou a que mais gente se chocasse. Ou seja, nós temos muitos outros casos que são igualmente horríveis, mas este aqui, diria que pela sua dimensão... Pelo facto de haver tantos cúmplices, não é? Exatamente, gerou aqui mais discurso do que outros casos que tivemos, que se calhar não geraram tanto, pronto. E, portanto, falamos e eu faço o aviso à navegação, que o assunto é muito pesado, portanto, se alguém for demasiado suscetível a isto, não é boa ideia ouvir este episódio, ou pelo menos até eu acabar de falar, porque vou falar aqui de coisas um bocado chatas. Estamos a falar de agressões, tortura, humilhação sexual e alegadas violações praticadas por agentes da PSP, Polícia de Segurança Pública, sobre pessoas detidas e, concretamente, pessoas em situação vulnerável. Ao mesmo tempo, para quem acompanha o tema já há algum tempo, houve também a sensação estranha de déjà vu. Pronto, como estava a dizer, isto não é uma coisa que seja nova. Portugal tem um histórico longo de denúncias de violência policial, sobretudo dirigidas à PSP, à GNR e antigamente ao CEF, que entretanto já foi extinto, e muitas vezes essas denúncias acabam arquivadas, demoram anos ou resultam em poucas condenações. E os números ajudam a perceber isso. Segundo dados da Inspeção-Geral da Administração Interna, a IGAI, em 2024 foram apresentadas 1.511 queixas contra forças de segurança, o valor mais alto da última década. Em 2014 tinham sido 711, ou seja, o número mais do que duplicou em 10 anos. A PSP foi a força policial com mais denúncias, 742 participações só em 2024. A maioria das queixas está relacionada com abuso de autoridade, agressões físicas e violações de deveres de conduta. E há um dado que é muito importante, que mesmo quando as denúncias aumentam, as condenações continuam relativamente baixas. A própria IGAI reconheceu recentemente que existe um crescimento sustentado das participações, mas que lá está, muitas vezes acabam arquivadas. A Amnistia Internacional também tem insistido neste assunto já há vários anos. Nos relatórios mais recentes, Portugal continua a aparecer referenciado por violência policial, maus tratos em prisões, e este assunto específico dos maus tratos em prisões até tem sido bastante falado agora recentemente, porque tem havido também alguma ação sobre isso das pessoas, nomeadamente houve uma série de familiares de reclusos que faleceram ou que sofreram, que tiveram problemas em contexto de reclusão, não é? Nas prisões, alegadamente no decorrer de condições que são muito deficientes da própria infraestrutura da prisão. E portanto estas pessoas, estes familiares juntaram-se, acho que foi na semana passada, com o apoio do Movimento Vida Justa, e fizeram um protesto em frente à prisão, o estabelecimento prisional de Lisboa, acho que é assim que se chama, aquele ali central. Mas enfim, isto é toda uma outra questão, é todo um outro assunto. Voltando atrás, portanto, Portugal tem sido referenciado por isto, também pela questão da discriminação racial associada à atuação das autoridades.
Em 2026, a organização, a Amnistia, voltou a alertar para falhas sistémicas e a persistência de abusos por parte das forças de segurança. E isto também desmonta um mito muito português de que, mas essas coisas também não acontecem aqui. Acontecem. E há vários casos mediáticos que foram obrigando o país a olhar para isso, inevitavelmente, não é? O mais conhecido, não sei se é o mais conhecido, mas um dos mais conhecidos será, por exemplo, o caso dos agentes do CEF envolvidos na morte de Ihor Omeniuk, um cidadão ucraniano que foi espancado até à morte no aeroporto de Lisboa em 2020. Houve condenações, o CEF inclusivamente acabou extinto, não sei se há necessariamente correlação, mas aconteceu a posteriori, mas este caso expôs problemas muito profundos desta cultura institucional e de impunidade. Depois houve o caso da Cláudia Simões, que foi espancada por um agente da PSP na Amadora à frente da filha, na sequência de uma altercação por causa de um passe de autocarro. A Cláudia foi a tribunal, essencialmente numa primeira instância foi completamente humilhada pela juíza, que absolveu o agente que a atacou, mas felizmente depois já em 2025 ela recorreu e os desembargadores da relação reverteram esta decisão e condenaram o agente Canha, temos que saber o nome dele, a 5 anos de pena suspensa, e também condenaram outros 2 por abuso de poder, que tiveram de lhe dar uma indenização de 22 mil euros. Houve também o caso do Odair Muniz, muito mais recentemente, que foi morto a tiro pela polícia na Cova da Moura, e pronto, este caso ainda está também em desenvolvimento e é daqueles que me dá muitas voltas à entranha, porque particularmente, ou pessoalmente, eu também conheço o sítio, conheço muitas daquelas pessoas que vivem ali, não conhecia o Odair, mas pronto, isto é sempre muito mais, ou quase sempre, não vou dizer sempre, mas é quase sempre muito mais do que um erro, do que uma precipitação, ou até de falta de experiência, e enfim, o caso está em tribunal. Aqui nós sabemos que houve uma tentativa deliberada de retorcer a narrativa dos factos, não é? Com a história da prova que foi plantada, portanto da faca que foi plantada e que depois não se vê. E já se provou que foi mesmo plantada? É assim, o caso ainda está a ser discutido. Daquilo que li e percebo, não me parece que nos vídeos que existem deste momento, que em algum deles seja evidente que o Odair alguma vez tenha tocado nessa faca que lá apareceu. Mas eu não sei se isso já está completamente provado ou não. Pronto, okay. O caso ainda está a decorrer. O Ministério Público pede uma condenação por homicídio do agente Bruno Pinto. E pronto, vamos ver no que é que dá. A coisa ainda está em aberto. Por acaso, quem vai julgar este caso, acho que é o mesmo juiz que julgou ou que sentenciou a Cláudia Simões, no caso, os agentes do caso da Cláudia Simões, quando ela pediu o recurso. Pronto, não sei se isto é bom ou se é mau, mas enfim, é o que é. E agora, pronto, surge o caso da Esquadra do Rato e também do Bairro Alto, que parece ainda mais grave porque as suspeitas apontam para práticas que são repetidas, são organizadas e são normalizadas dentro de uma esquadra. Pronto. E uma das coisas mais importantes nesta conversa é perceber também quem é que são as vítimas, porque não é aleatório, naturalmente que não. Há, muito obviamente, aqui um padrão, porque grande parte das denúncias envolve pessoas pobres, racializadas, imigrantes, moradores de bairros periféricos, toxicodependentes ou sem abrigo. Pessoas, portanto, com menos capacidade de fazer queixa, menos credibilidade pública, no geral, não é? E menos proteção social. Pronto, vulneráveis. Também por isso, muitos especialistas dizem que os números oficiais provavelmente representam apenas uma parte do problema, porque a violência policial é um crime que é muito difícil de denunciar, não é? Envolve medo, dependência da própria autoridade e muito pouca confiança de que o sistema vá punir os responsáveis, porque os responsáveis são também quem lhes daria resposta a isso, não é? E no caso, não se sabe o que é que pode acontecer ali, não é? Ao mesmo tempo, existe em Portugal, acho eu, uma resistência cultural a discutir o tema. Pronto. Qualquer crítica à atuação policial parece que é rapidamente tratada como ódio à polícia. Pronto. E nós também vemos num momento que é ainda mais propício a isso.
E isto cria uma espécie de bloqueio público, onde parece impossível defender simultaneamente duas ideias bastante simples, que a polícia é necessária e que a polícia precisa de fiscalização. Pronto. Porque uma democracia não mede apenas a forma como pune criminosos, mede também a forma como controla quem tem o monopólio da força. E é aqui que a reação política começa a revelar uma fratura muito maior sobre a forma como Portugal olha para a autoridade, segurança e violência. E desculpem-me, peço imensa desculpa, mas eu vou ter de referir o elefante na sala, que na verdade não é um elefante, é mesmo um boi. André Ventura e o seu discurso. Ventura, a.k.a. a Ventesma, posicionou-se quase sempre como um defensor incondicional das forças policiais, argumentando que existe uma campanha permanente contra a polícia e que qualquer escrutínio mais duro serve para fragilizar a autoridade do Estado. E isso cria, claramente, uma narrativa que é muito simples e emocional. Ou estás do lado da polícia ou estás do lado dos criminosos. E o problema é que esse discurso tende a transformar qualquer discussão sobre abusos em guerra cultural. Quando aparecem denúncias graves, a conversa deixa rapidamente de ser o que é que aconteceu para passar a ser quem está politicamente do lado da polícia. E isto acaba por tornar muito mais difícil discutir a responsabilização sem imediatamente cair nesta lógica de trincheira, não é? Quem é que está do lado certo, quem é que pode dizer o que for, enfim. Na esquadra do Rato, um cidadão marroquino chorou e implorou para não ser sodomizado, o que acabou por acontecer, com um bastão extensível, sendo que também tentaram usar um cabo extensível de uma vassoura, mas foram impedidos por um outro agente. Quem não foi ativamente violado e sodomizado foi algemado a um banco e obrigado a cantar os parabéns. Os agentes usaram luvas de boxe para lhe baterem, cuspiram-lhe, pontapearam-no, usaram gás-pimenta e riram-se. E o Aventesma vem, mediante tudo isto, dizer, e cito: quando temos um responsável político, ministro da Administração Interna, que parece quase fazer gala destas ações contra a polícia, em vez de ser o representante da defesa das forças do Estado e de segurança, nós estamos num caminho perigoso, porque estamos a dar a entender que todo o comportamento da polícia é desviante, que os agentes, homens e mulheres, na sua maioria, são criminosos ou tendencialmente criminosos e tiramos-lhes a autoridade. E ainda disse que iria apresentar um diploma para atribuir à polícia toda a autoridade que tem que ter, estou a citar, para prender, para usar a arma quando tiver que usar a arma, para dissuadir quando tiver que dissuadir e para que o criminoso não sinta que tem mais direitos do que o polícia. E agora, Mariana, preciso de uma pausa, portanto, dá-me alguma coisa. Reage-me lá a isto. Uou! Epá, realmente aqui o André Ventura é um parasita autêntico, porque, como tu dizes, estes assuntos são transformados em guerra cultural e no meio desse ambiente polarizado, se é verdade que a violência policial aumentou e é um problema, é isso que os dados nos indicam. Também é verdade que os polícias, muito por causa deste assunto polarizado e por causa das interferências populistas do André Ventura, também se sentem vitimizados. Por exemplo, circula muito aquela frase do polícia bom é polícia morto. É assim, não tenho dados sobre isso, mas eu quase que aposto que essa conversa circula muito para os polícias sempre que alguém... lembro-me de uma imagem de alguém a segurar um cartaz a dizer isso e depois circula lá entre eles e também sentem de facto que os criminosos têm mais direitos que eles, apesar disso estatisticamente não corresponder à Pronto, à é assim, sim. Acho que é um trabalho ingrato, porque é um trabalho perigoso e que muitas das vezes para o qual não há condições,
E isso também não ajuda a que o trabalho seja bem feito, naturalmente. Sim, E depois da esquerda não vemos este discurso de que para melhorar a polícia, para fiscalizar melhor a polícia, para capacitar as pessoas com melhor formação para evitar este tipo de coisas. E também dar mais condições de trabalho, não é? É preciso tornar a polícia uma profissão desejável. E neste momento, quem é que vai querer arriscar um trabalho destes sem conseguir pagar um quarto em Lisboa? Vai naturalmente atrair pessoas que andam à procura de problemas. Vai naturalmente, e existe, de polícias que eu conheço mais velhos, um discurso de que os mais novos são piores. Pois. Não sei se isto não poderá ser aquela lenga-lenga que os mais velhos têm sempre sobre os mais novos em todas as profissões, mas tendo em conta que a profissão já não era desejável antes e tornou-se ainda menos desejável, não me choca que esse seja o caso. Eu também já ouvi a narrativa oposta, no caso concreto da esquadra de Alfragide, por causa supostamente a esquadra de Alfragide organiza frequentemente rusgas e visitas aos bairros da Amadora, muitas vezes sem motivo prévio, não é? Aparecem, mandam toda a gente encostar-se à parede, aquelas coisas do costume. E as histórias que circulam era que realmente havia, tipo, imagina um polícia acabado de se formar, não é? Que ficava destacado para ficar naquela esquadra, depois, tipo, eles tinham quase uma espécie de praxe, que é tipo, tu agora vais para aqui, que é para veres como é que isto é, como é que isto é que é na vida real e não sei o quê. E há uma cultura de tipo, de transformar estas pessoas num objeto perigosíssimo e num monstro, num bicho-papão. E eu, por exemplo, naturalmente que eu não justifico nada do que estes polícias fazem, de todo, mas, por exemplo, no caso do Odair Muniz, o polícia que disparou sobre o Odair e que acabou por matar, era uma pessoa bastante jovem, não é? Quer dizer, e era uma pessoa com pouca experiência, é verdade, não estava na força há muito tempo, e eu, tendo já ouvido estas histórias que me contam e tudo mais, imagino que possa muito bem ser esse o contexto, não é? De ser uma pessoa que vai responder a uma situação ou o que for com a cabeça cheia de porcaria, no fundo, não é? E depois ages sobre isso, sobre essa informação que tens. É tramado. Ontem o Público publicou uma notícia sobre o perfil digital do principal arguido no caso da Esquadra do Rato. Eu ainda não li a notícia, tinha aqui guardado. Eu já consigo imaginar o que será. Sim, eu vou ler aqui uma parte. Eles dizem: mensagens a espalhar notícias falsas sobre imigração como o suposto aproveitamento de subsídios por estrangeiros, mensagens de ódio contra refugiados estrangeiros ou pessoas LGBTQI+, vários contra pessoas trans, republicação de contas portuguesas e internacionais que espalham ideias racistas misturadas com publicações sobre futebol, em particular do Benfica, pessoal. Outras contra o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, e mais algumas a apoiar ideias do Chega, de André Ventura e de Rita Matias, e de grupos de extrema-direita e cariz neonazi. Pois, porque depois Guilherme Leme, o principal arguido da Esquadra do Rato, deixa-me só dizer, tem 23 anos. É mais novo do que nós, Mariana. Ai. Percebes, não é? O que é aqui está? Pronto. Isto não me choca, não é? Mas ao mesmo tempo incomoda muito. Pois. Não é? Mas não me choca nada. Não me choca nadinha, infelizmente. Enfim, pronto. Ao mesmo tempo, também há dentro da própria PSP e dos sindicatos policiais uma reação que é muito defensiva também. Muitos agentes, lá está, como estávamos a dizer, sentem que qualquer crítica pública acaba por cair sobre toda a profissão, incluindo quem trabalha corretamente e em contextos que são muitas vezes extremamente complicados, é verdade? Ou seja, o problema destes discursos é que parece que às vezes por dizermos uma coisa estamos a negar outras. Sim. Nada invalida nada, ou seja, uma má atuação de um polícia não invalida que existam polícias que atuem bem, tal como isso também não invalida que possa haver erros
de julgamento de determinada situação, da ação de uma pessoa que eles acham que é um perpetrador, e também não nega que existam perpetradores e crimes e tudo mais, pronto, não é? E depois há sempre uma percepção de injustiça dos dois lados e um sentimento de que o sistema judicial, pronto, ao nível dos tribunais, falha muito. Sim, claro que sim. Tanto para casos de violência policial como para casos em que a alegação acaba por ser falsa. Sim. Pá, pronto, e no fundo é aqui que este caso também se torna tão perturbador, porque os suspeitos já não apontam apenas para agressões isoladas, estamos a falar, obviamente, de grupos organizados. E de um nível de cumplicidade ridículo. Partilha de vídeos das agressões, humilhações normalizadas e até suspeitos de fuga de informação interna para proteger colegas investigados, porque isto também foi uma coisa que aconteceu neste caso, de colegas avisarem que, olha, estão a ser investigados, ou vai acontecer isto, ou vai acontecer aquilo. Quer dizer, não há isenção, não há ética ali dentro que salve o que quer que seja. E, portanto, já não estamos apenas perante excessos, estamos perante a possibilidade de uma cultura interna de violência que é protegida pelo silêncio. E talvez, pronto, também seja isso que torna este caso tão relevante, porque não é apenas sobre alguns agentes acusados de crimes horríveis, é sobre perceber até que ponto é que existia silêncio interno, proteção de outros colegas e normalização da violência, porque isto começa com alguns acusados e de repente a PJ foi lá de ter mais pessoas, quer dizer, e o número tem vindo a aumentar, acho que neste momento estão 15 pessoas oficialmente envolvidas entre chefes de polícia, mas quer dizer, quem é que sabia e quem é que era conivente, quem é que sabia e não fez nada, quem é que sabia e não denunciou uma coisa destas, porque isto não é tipo, sei lá, uma coisa burocrática qualquer que aconteceu, né? Não se trata de corrupção, que nós estamos tão habituados, não é? De um polícia que pôs dinheiro ao bolso ou qualquer coisa do género, trata-se de pessoas que estão ativamente... uma indenização ao país. Trata-se de pessoas que estão ativamente a cometer crimes graves contra a integridade de outras pessoas e pessoas que nem sequer se conseguiriam defender, não é? Isso é assim. Isso é a parte que me atrofia mais nesta conversa, é tipo, metam-se com alguém do vosso tamanho, vão descarregar noutra pessoa, quer dizer, são pessoas que estão na pior condição possível, não têm ninguém, não têm redes, não têm suporte nenhum, se calhar não falam bem português, se calhar estão sob o efeito de substâncias, se calhar têm problemas mentais, não é? Tipo, caramba, não... É mesmo uma falta de... fossem essas pessoas, fossem outras, não interessa, mas aqui é mesmo uma falta de empatia especial. Sim. É mesmo coisa de psicopata, não é? Se calhar uma boa perspectiva para aliviar um bocadinho esta percepção de guerra cultural sobre a violência policial seria apontar que em praticamente todos estes crimes altamente violentos com esse cariz psicopata, como tu dizes, tanto violações, agressões físicas, tortura, esse tipo de coisas, têm uma certa impunidade em Portugal quando estamos aqui a falar de criminosos no geral, sejam polícias ou não. Vamos a ver a violência doméstica, vamos a ver a violência sexual e o padrão de impunidade e de proteção entre criminosos é a mesma. Portanto, temos aqui um problema grave em Portugal, é preciso falar sobre a polícia e, acima de tudo, é preciso não deixar que o Chega seja o único a falar sobre a polícia. Porque o Chega posiciona-se simbolicamente ao lado da polícia, mas depois, quando é de facto preciso meter as mãos na massa, seja para aumentar salários, seja para estar ao lado com eles em manifestações. Agora não consigo dizer concretamente os casos em que o Chega disse que ia estar ao lado dos polícias, mas depois quando foi preciso efetivamente votar não esteve. E se tiver aqui algum polícia a ouvir-nos, manquem-se, pessoal, manquem-se, eles estão-vos a enganar. É verdade. Sim. Portanto, a mim chateia-me que a esquerda não queira falar sobre a polícia numa perspectiva holística. Ou seja, porque eu acho que a violência policial é um problema que tem que ser tratado como num todo da instituição. A instituição tem vários problemas e a violência policial não se vai resolver a menos que exista políticas mais genéricas, por exemplo. Eu estou bastante familiarizada com o caso da Amadora. E
E a Amadora, como toda a gente sabe, tem uma série de bairros. Os mais conhecidos serão a Cova da Moura e o bairro do Zambojal, mas tem outros que são, portanto, a Cova da Moura não, mas o Zambojal, o Casal da Boba, etc. São bairros que foram construídos para as pessoas que estavam noutros bairros, não é? Que foram desmantelados ao abrigo do Programa Especial de Realojamento nos anos 90, início dos anos 2000, pronto. Que no fundo esse programa foi destruir guetos e criar novos guetos, mas fora do centro da cidade. Basicamente é nisso que se traduz e sem ter descurando muito o lado humano da coisa, pronto. E há uns anos, na Amadora, claro, eu acho que isto depois, eu não sei dizer ao certo, não é? Mas eu acho que isto depois também tem a ver com a gestão municipal e não é necessariamente uma coisa ao nível do Estado Central, são decisões que são as autarquias que tomam, mas se calhar se houvesse políticas por trás que encaminhassem os decisores nesse sentido seria bom, porque há uns anos havia uma relação muito diferente, por exemplo, com a Esquadra de Alfragide, que era o que eu estava a falar há pouco, porque havia uma coisa chamada policiamento de proximidade. Ou seja, agora a relação que existe entre os moradores dos bairros com a polícia é no contexto da força bruta. Eles vão com aquele equipamento todo, não sei o quê, com as carrinhas e com a cara tapada e os capacetes e não sei o quê, e aparecem lá, volta e meia, fazem umas rusgas e não sei o quê. E é na base disto que as coisas acontecem. Antes, não. Havia policiamento de proximidade, que significava que havia rondas regulares, mas de polícia, que faziam as rondas a pé. E nessa altura, contam-me pessoas que lá viviam nessa altura e que vivem lá hoje, havia uma relação completamente diferente. Tipo, a polícia almoçava lá com a malta, jogava a bola com os miúdos. A polícia fazia parte Quer dizer, estava integrado naquela comunidade e era visto, ok, é uma força da autoridade que está aqui com um propósito positivo para nos ajudar. É alguém a quem nos podemos dirigir. E neste momento a relação não é essa. A relação é, caraças, vem a polícia. Estamos lixados. E nem ninguém fez nada de mal, muitas vezes, não é? Não aconteceu nada e é na base da agressividade. Não vou dizer necessariamente que é sempre violento propriamente, mas não cria ressentimento. Exatamente. Portanto, há esse tipo de coisa, ou seja, há o lado, naturalmente, das condições de trabalho dentro das polícias e dos incentivos e da forma como se fiscaliza a polícia e tudo mais, e depois há o lado de realmente fazer as políticas que são orientadas para que exista este tipo de relação entre a polícia e a comunidade. E não é só nos bairros, eu acho que é no geral. Eu, pessoalmente, não vivo num bairro, não é? Vivo whatever, e não adoro cruzar-me com polícias, não sinto que, não, ou seja, não vejo sempre naquela força, naquela figura. Vivo num bairro, não é? Vivo whatever, e não adoro cruzar-me com polícias, não sinto que, não, ou seja, não vejo sempre naquela força, naquela figura da autoridade, não tenho uma sensação necessariamente de segurança ou de tranquilidade. Fico sempre com algum receio. E sou eu que não tenho que ter receio nenhum de nada, porque sou uma pessoa privilegiada, não tenho qualquer questão associada a mim que eu não controlo, não é? E que possa ser um motivo para ser excluída de alguma forma. Marcação do assunto e, portanto, há uma marcação. E depois o Chega aproveita-se. Claro, eles depois entram nos buracos. Ratos de esgoto. Bom. Oh meu Deus, eu estou-me agora a perceber que a introdução que eu preparei aqui para mim é uma quebra de tom total e tu tipo com medo. Vamos embora. Porque agora vou entrar em palhaçada máxima. Não, mas é bom, porque isto aqui foi um bocado pesado, pá. Então vamos pôr uma musiquinha aqui no meio, ou assim. Bora. Não sei. Bom, Mariana, o tema que trago esta semana não tem uma palavra-chave, mas tem uma letra-chave. Opa! Passo a explicar. Como sou de ciências exatas, tenho de me esforçar arduamente em tudo o que tem a ver com letras e aquela coisa esquisita a que chamam humanidades. E esta semana, como estive a aprender sobre a letra R, venho relatar representações rivais da realidade.
disse o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio? O que disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel? Sei o que deve estar a pensar, Mariana. Tanto ri, mas então o que disse o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio? E o que disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel? Paulo Rangel. Paulo Rangel. Paulo Rangel. Porquê que eu É difícil. São muitos R's. Bro, eu achava que ia tipo dizer isto tudo à primeira, mas afinal. Ok, vou voltar ainda atrás. Vamos. Sei o que deve estar a pensar, Mariana. Tanto ri, mas então o que disse o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio? E o que disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel? E afinal, quem é o rei do revisionismo? Não sei. A verdade é que há vários. Pode ser qualquer pessoa que consiga justificar 2 vezes uma guerra por causa de armas nucleares. Que tal como aqueles 20 centímetros de um gajo que diz ter 1,80 m, vais a ver e não existem. Ele diz que tem 1,80 m. Não, estou a dizer tipo no geral. Sim, ok. Eu pensei que era uma narrativa já associada. Pronto, mas atenção, isto não é um ataque aos meus short kings. Adoro-vos. Por mim podem fazer o... baixinhos. Sim, por Sejam mim felizes. podem fazer o revisionismo métrico que quiserem. Até porque eu não confio em homens altos. Então estão lá para cima, como é que sei se não estão a esconder armas nucleares? Nas orelhas. Mas pronto, eu não vou arriscar nem uma guerra nem um torcicólogo para descobrir. Boa. Mas se usasse armas nucleares hipotéticas para invadir o espaço aéreo de um Slenderman qualquer e convencesse nações inteiras da legitimidade da minha invasão e que as minhas bombas da liberdade que os viriam salvar do terror das pessoas altas, que me assustam pessoalmente e deviam assustar toda a gente com menos de 1,60 m, então talvez aí eu fosse uma rainha do revisionismo e por isso digna de invadir o Iraque em 2013 e o Irão em 2026. Uff! Mas pronto, não é preciso ir tão longe. Também neste país à beira-mar plantado, um rei do revisionismo pode naturalizar como inevitável todo o alegado envolvimento em conflitos armados. Sobre naturalização e inevitabilidade falamos mais tarde. Para quem está a precisar de contexto, peço imensa desculpa estar aqui a demorar a introduzi-lo, mas devo confessar que apesar de obviamente não estar ofendida, este assunto deixa-me absolutamente maluca. Então, foi mais fácil para mim começar assim um bocadinho mais levianamente, mas eu prometo ficar progressivamente mais séria. Ok. Então, acontece que Marco Rubio, numa entrevista à Fox News, disse que Portugal autorizou o uso da base das lajes no contexto da guerra com o Irão e, passo a citar, antes mesmo de saber qual era o assunto. Eu adoro esse detalhe. É que faz toda a diferença nesta conversa, mas vamos embora. E depois tivemos o Paulo Rangel a desmentir. Disse, não senhor, que Portugal sabia perfeitamente o que estava a autorizar, que houve condições, que houve enquadramento, que houve comunicação institucional. E claro, numa entrevista disse que Portugal não se posiciona a favor da guerra. E em reação a isto, nas várias caixas de comentários, os internautas escreveram: Portugal posiciona-se sim, mas posiciona-se de 4. Então, a impressão com que fiquei aqui da opinião pública é que tanto à direita como à esquerda há este discurso revoltado sobre submissão excessiva. Da parte partidária, o PS chamou-lhe uma humilhação à escala planetária, o PCP quer uma comissão de inquérito, o Bloco também quer esclarecimentos, o LIVRE pediu uma audição. Epá, porque assim, aquilo que está em causa não é só o uso da base. A base já é usada há décadas. O que está em causa é a sensação de que Portugal funciona como uma extensão logística automática da política externa americana, onde as autorizações são apenas uma formalidade para suavizar a opinião pública, porque à partida Portugal nunca recusaria nada. E isso já é uma discussão muito antiga, porque é um bocadinho difícil pensar nas lajes sem que a imagem da base seja automaticamente assombrada pelo Durão Barroso. Que medo! Imagina, estás num corredor escuro, Na base das lajes, dobras uma esquina e ao fundo começas a ver uma silhueta. Será peixe? Será gente? É o Durão Barroso, caralho! Pá, porque de vez em quando a gente volta a falar da Cimeira das Lajes, em 2003, mas às vezes esquecemos-nos de quão absurda foi aquela situação toda. Portugal recebeu o George Bush, Tony Blair e José Maria Aznar nos Açores, uns dias antes da invasão do Iraque, e o Durão Barroso apareceu ali, todo sorridente, como se fosse o gerente de um Airbnb e não um primeiro-ministro prestes a associar o seu país a uma invasão ilegal.
E pronto, a Cimeira acabou por legitimar uma invasão sob pretextos que mais tarde viriam a ser provados como ridículos, como os ataques do 11 de setembro e as supostas armas nucleares no Iraque. Pretextos estes que o Family Guy satirizou num diálogo que agora está a viralizar outra vez por causa das suas semelhanças com os pretextos para a guerra com o Irão. E vou passar a citar. Ok. Então, diz o Peter alguma coisa parva qualquer, como costuma dizer, e responde-lhe o Brian assim: Peter, isto é o sítio dos ataques do 11 de setembro. Ah, então o Saddam Hussein fez isto? Não. O exército iraquiano? Não. Uns gajos do Iraque? Não. Aquela senhora que visitou o Iraque daquela vez? Não. Peter, o Iraque não teve nada a ver com isto. Foram uma data de gajos da Arábia Saudita, libaneses e egípcios financiados por outro gajo da Arábia Saudita que estava a viver no Afeganistão ao abrigo de paquistaneses. E o homem responde: então, estás a dizer que precisamos de invadir o Irão? Sim, in a nutshell, sim, é isso. Pronto, mas o mais interessante é que mesmo depois dessa guerra, mesmo tendo os Estados Unidos e o Reino Unido admitido que não existiam armas nucleares, nunca ficou totalmente claro para muita gente qual é exatamente o limite da nossa responsabilidade enquanto país. Porque há aqui uma espécie de truque psicológico nas alianças militares. Nós imaginamos sempre que ceder infraestruturas não é a mesma coisa que participar numa guerra. Parece uma coisa administrativa, logística, técnica, quase neutra. E esse truque psicológico depois estende-se a participações ainda mais ativas, como o comércio de armas, por exemplo. É. E pronto, o que as reações à incongruência entre o que diz Rubio e o que diz Rangel me fazem pensar é que estes truques de enquadramento já não são sustentáveis no nosso século. Pois. Uma administração como a do Trump não está interessada em mascarar as relações de poder que tem ou que quer ter com os outros países. Por vezes há uma transparência perversa sobre os objetivos políticos deles. Quer dizer, tanto estão a dizer que vão libertar o Irão do Khamenei como que querem o petróleo iraniano. Tipo, vá lá, malta, decidam, vocês não podem ter tudo. Por isso é que, pronto, apesar de Marco Rubio não ser uma figura séria, toda a gente acredita nele quando diz que Portugal autorizou o uso da base das lajes antes mesmo de saber qual era o assunto. Ele diz aquilo com uma naturalidade que, vamos lá ver, não é como o Rangel de discurso absolutamente controlado e planeado em direto na SIC. O Rangel só não planeia quando sempre bebeda e vai dar umas voltinhas em Bruxelas. Olha, muito bem estávamos nós. Éramos Nessa felizes e não altura, pá, sabíamos. porra, caraças. Pronto, toda a gente sabe que nesta parte da Europa os nossos líderes estão preocupados com percepções de uma maneira que os americanos simplesmente já não estão, para o bem e especialmente para o mal. Então, em países como Portugal, quer se acredite na lógica da neutralidade ou da defesa de valores, essa máscara cai e o que a substitui é uma sensação de inevitabilidade nihilista. Ouvimos coisas como não temos escolha se não deixá-los usar a base, ou se o PS estivesse no poder fazia exatamente a mesma coisa, ou porque os americanos iam usar a base de qualquer maneira, ou porque precisamos dele, ou porque é o mundo real. E depois o mundo real, entre aspas, torna-se uma espécie de detergente moral universal e limpa qualquer discussão ética antes sequer que ela possa acontecer. Exatamente. Epá, é engraçado porque nós crescemos a ouvir a dizer que o Ocidente defende regras internacionais, soberania, direito internacional, autodeterminação dos povos. Mas depois, quando um aliado poderoso decide bombardear alguém sem consenso internacional, claro, a conversa muda imediatamente para o pragmatismo. E a base das lajes parece que é protagonista há vários anos desta contradição. Eu posso estar errada, eu não ando aqui assim há tanto tempo. Ando há mais tempo do que aquele polícia, mas enfim. Foda-se. A sensação que tenho é que o que caracteriza cada vez mais o nosso século é a queda da máscara do Ocidente, particularmente a da Europa, como sendo baseada em valores universais de paz, liberdade, tolerância, enfim, coisas que tomávamos como garantidas em democracias liberais do século XXI. Claro que esta ideia sempre foi muito contestável, mas para pessoas da minha idade, esta ilusão foi muito bem cimentada na primária com a celebração do Dia Mundial da Tolerância. Mano, e quando tu aprendeste o hino da alegria na flauta de Bissell, não aprendeste? Eu senti-me bem europeia. Oh, meu, eu estava tipo... Quer dizer, é difícil destruires esse muro que construíram no teu cérebro. Si, dó, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, lá. Girl, ainda sei. Perfeito.
Pronto, os professores ensinavam-nos o hino da alegria, certificavam-se que sabíamos o significado da palavra tolerância, repetiam ad nauseam, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, mandavam-nos desenhar pombas da paz, cravos vermelhos e meninos de todas as etnias de mãos dadas à volta do mundo. Pois é, aqueles que tu recortavas e que acheiam muito. Eu lembro-me disso. Fazia sempre mal, mas pronto. Tudo enquanto nos vigiavam com a sensibilidade artística de um membro da Gestapo. Não fôssemos pintar fora das linhas. E epá, eu percebo, eu também dei aulas depois desta ilusão de paz mundial iminente estar arruinada. Pá, nós fazemos isto com a esperança de que os alunos sejam melhores que nós. Falamos como se agora não tivéssemos poder nenhum comparado ao poder que eles podem ter quando crescerem. É claro que queremos que aquele ranhoso do segundo C acredite que vai acabar com a fome no mundo, mas escondemos o facto de que nós não acreditamos poder acabar com a fome no nosso bairro. Eu compreendo, eu também cresci e também me sinto impotente, também quero proteger outros de se sentirem assim. Agora, não acho que eu vou fazer alimentando-os com uma narrativa de possibilidade até aos 10 anos e outra de inevitabilidade a partir daí. Eu nem sei se as crianças agora crescem com esta esperança no futuro que nós tínhamos. Eu duvido muito. Se existiam dúvidas sobre a tolerância europeia enquanto deixámos milhares de pessoas morrer no Mediterrâneo, então essas dúvidas foram absolutamente aniquiladas com o genocídio na Palestina e a nossa cumplicidade. E se a narrativa da tolerância simplesmente não pode sobreviver, é substituída pelo quê? Por uma narrativa de inevitabilidade. Permite-nos continuar a identificar-nos como bonzinhos que simplesmente têm as mãos atadas perante forças maiores. O problema é que esta identificação sobrevive tanto na complacência como na cumplicidade. Mas voltando a Portugal especificamente, vejamos aqui o nosso exemplo mais recente da narrativa da inevitabilidade em ação. Quando falamos da base das lajes, quase toda a gente assume imediatamente que isto é inevitável, porque somos um país pequeno, estamos na NATO, dependemos geopoliticamente dos Estados Unidos, etc, etc. E isso é parcialmente verdade. Só que depois há uma coisa curiosa. Sempre que alguém questiona esta dependência, aparece logo uma espécie de paternalismo geopolítico, como se estivéssemos a ser ingênuos. Então queriam o quê? Que Portugal dissesse que não aos Estados Unidos? Sim, como se nunca ninguém tivesse dito que não. Bro, por acaso era mesmo isso que eu queria. Sim. E estou farta de fingir que isso é impossível. Esta saturação é palpável tanto à esquerda como à direita nas caixas de comentários. E só revela que ninguém acredita na versão de Paulo Rangel da história, porque apesar de poder ser verdadeira, o problema é que a versão de Marco Rubio é perfeitamente verosímil. Sim, a versão do Marco Rubio é uma confirmação. Não é uma confirmação, mas vai de encontro àquela que é a nossa fibra, a fibra tuga, que é tipo, está bem, somos neutros, gostamos muito de tudo o que está lá fora e não gostamos de nada daquilo que nós fazemos. Sim, vamos embora. E da americanização, não é? Há Sim, uma somos uns tendência para deslumbrados. lambermos as botas aos americanos, tipo, sem dúvida alguma. Mas sei lá, eu estava-me aqui a lembrar que nós também temos influências boas portuguesas, referências importantes no nosso imaginário coletivo que realmente se posicionam contra a guerra. Eu lembro-me de uma senhora que dizia: não, eu nunca apoiaria a guerra não é vencedora, eu sou uma máquina sim, la máquina del fiesta. Súbelo! Vamos demais, Anas Malhus, caraças! Mais turbinadas. Mas isto, acima de tudo, tipo, esta situação é hilariante, quer dizer, o Marco Rubio disse, claro que sim, Portugal, impecável, we love Portugal, you know, they just said yes, they didn't even question it, let's go, let's bomb Iran, let's do it, let's use Azores, let's go. Crazy. E depois eu vi o Rangel, tipo, em stress, não tenho a certeza que tenha sido isso, tipo, eu até acredito que o Rangel se calhar nem se apercebeu do que é que estava a acontecer, não soube, tipo, eu até, ou seja, não tirando... Sim, depois desmentiram. Sim. E a seguir me ligaram logo para o Marco Rubio dizer, olha, não te preocupes. Eles nem sequer devem ter pensado que isto era uma questão, que isto era um problema, sabe? Sim, eu sim. imagino que naquele executivo
há coisas que eles têm como dados adquiridos, não sei, tipo, há merdas que não lhes passam pela cabeça e depois eles dizem só que sim. E nós temos visto isso noutros setores também, na saúde, até esta tipa da Ministra do Trabalho, quer dizer, eles dizem e vão fazendo coisas que não lembram ao menino Jesus e depois de repente vêm-se confrontados com a oposição e com um descontentamento geral da população e ficam tipo, o quê? Eu? Oh, acha? Oh, meu amigo! E é um escândalo, como se não tivessem feito nada de mal, mas eu acho que eles nem sequer as pensam, sabes? Eu às vezes fico com essa sensação que nem sequer se lhes ocorre a estupidez das A merdas. indicação que lhes deu à agência é a do descaramento. We are bold. Sim, se a medida é impopular é porque o povo não a percebe, é porque a oposição está a distorcê-la, etc, etc. É horrível. Enfim, eu não sei se sabes, a propósito do Paulo Rangel, este não foi sempre o posicionamento geopolítico dele. Ou, quer dizer, se calhar isto não está bem dito, mas o Paulo Rangel, que agora se mostra tão hesitante em criticar Israel, apesar de ter condenado verbalmente as últimas pessoas que foram raptadas na flotilha. Sim, eu vi isto agora. Na altura da crise no Mediterrâneo, defendeu o Miguel Duarte quando ele foi detido em Itália por ajudar as pessoas a fazer a travessia. Uau! E eu fiquei a saber disto. Que humanista, não é? Identifico-me com essa postura. Mas vamos lá ver, naquela altura era popular estar do lado de migrantes que estavam a morrer no Mediterrâneo. Pois. Ou pelo menos, é que naquela altura até o André Ventura falava sobre isso, quando estava no PSD. Sim. É isso. O jogo de forças pendia para um lado que não lhes fazia tanta confusão, pronto, não é? Pronto, mesmo assim morreram imensas pessoas, mas eu fiquei a saber disto por causa do podcast O Que Faz Falta, onde o Miguel Duarte foi convidado. Vale a pena ouvir, é um excelente episódio. E é um excelente podcast. Exatamente. Agora fica aqui a dica. Eu tive uma semana que foi muito intensa, foi muito ocupada e, portanto, novamente, não tive assim muita disponibilidade, mas no meio das minhas ocupações várias e da minha intensidade semanal, eu arranjo sempre tempo para me perder um bocadinho no YouTube. Pronto, eu tenho esse vício, confesso, sou um bocadinho aficionada, vejo muita coisa que não interessa nada a ninguém, que é só... E encho a minha cabeça de informação que, pá, não valia a pena. Tipo, vídeos do Ant? Não, aí também não, porra. Não, mas tipo, assim, eu sigo assim alguns youtubers não portugueses. Portugueses acho que não sigo nenhum. Só sigo um da tecnologia. Como é que ele se chama? É um que fala tipo, saiu este smartphone, não sei o quê. Pronto, eu gosto dessas merdas. Bem, no outro dia abri o YouTube e descobri, apareceu-me um vídeo na homepage logo, chamado The Piss Saga, a Short Documentary. E eu fiquei, isto é sobre o quê? Mas isto o que é isto? É de um canal chamado Derek Milton. Não vi mais nenhum outro vídeo deste canal, nem sequer abri o canal, mas vi este short documentary, portanto chamado The Piss Saga, a saga do xixi. Ou do mijo. Ou do mijo, que é mais correto. Eu vou só dizer assim a premissa da coisa. Basicamente o Derek Milton faz assim uma investigação porque na zona onde ele vive, nos Estados Unidos, ele vive na Califórnia, uma coisa assim, tipo num subúrbio e tal, casinhas não sei o quê, que nós estamos habituados a ver. Há uma caixa daquelas de eletricidade que volta e meia está sempre cheia de garrafas cheias de mijo lá dentro. E o gajo... Mas calma, garrafas de que tamanho? Tipo, de litro, de meio litro, muito garrafões, sim. Tipo, toda a tampa da caixa superior, não é? Tipo, aquela parte de cima, cheia de garrafas de diferentes tamanhos e depois tem, tipo, as garrafas são transparentes e está lá escrito a caneta piss. Pronto, que é para não haver dúvida que é xixi. E é mesmo? É.
mas pronto. Tudo da mesma pessoa? Não sei, tenho que ver, porque é muito engraçado, porque é uma coisa que depois mobiliza os vizinhos, porque os vizinhos, está toda a gente tipo, bro, mas quem é que anda a deixar xixi em garrafas aqui? Porquê? E então a malta começa a falar e não sei quem, então o Derek, basicamente o documentário é ele a descrever a estratégia que ele adotou para tentar apanhar aquilo que ele chama depois o Peace Bandit. Pronto. E isto anda à volta de muitas teorias e não sei o quê. Isto só tem meia horita, tipo 34 minutos, acho eu. Mas é super divertido. Tipo, eu ri-me muito. Aparentemente, o caso, porque ele... Portanto, ele fez este short documentary em que ele compilou uma série de vídeos, mas ele, à medida que estava a fazer isto, ia publicando, tipo, no TikTok ou uma coisa assim qualquer. E depois aquilo rebentou, tipo, foi viral e não sei o quê. Havia, tipo, news outlets a fazer reportagens sobre o assunto e não sei o quê. Portanto, é a minha recomendação desta semana. À hora do almoço, um tirinho, não custa nada. Não, apesar de ser sobre xixi, não é assim muito escatológico. Portanto, podem estar a comer e a ver ao mesmo tempo, que não vão ficar enojados. E foi muito divertido, eu diverti-me muito. Deu para tirar a minha mente das e coisas... E o final é satisfatório? Descobre-se quem é... Opa, é mais... Eu acho que é mais ou menos. É e não é. Posso dizer assim, mas pronto, mas deixo depois à critério vossa do consideração, espectador. Exatamente. Muito bem, muito bem. Eu, esta semana, consegui voltar à minha atividade preferida de navegar a RTP Play e tive muita sorte porque saiu um novo projeto chamado Novas Narrativas de Caça. Então, esta é uma série com 7 episódios que são independentes entre si, cada episódio é uma história, e eu vou ler aqui a descrição, que exploram a busca de identidade e pertença de personagens negros, portugueses afrodescendentes. E o mote que inicia as próprias histórias: os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça, que é um provérbio africano. E então, eu estive a ver o primeiro episódio, é uma comédia e é hilariante, adorei. Vi quase todos os episódios, acho que me faltam 2, mas achei um projeto muito interessante, achei um projeto bem escrito, um projeto bem realizado. E inclusivamente há um episódio que é num futuro distópico e eles têm ali imagens de Lisboa toda destruída e acho que ficou bem feito, sim. Epá, acima de tudo é uma série com perspectivas que não costumam ser exploradas na televisão portuguesa, então é bastante interessante. E pronto, eu costumo mencionar sempre quem é que escreveu e quem realizou, como aqui eu não estou a falar sobre um piloto, estou a falar sobre a série toda. Eu vou ler aqui os autores que estão discriminados: Luís Almeida, Ana Lúcia Carvalho, Gisela Casemiro, Lara Mesquita, Fábio Silva, Dércio Tomás Ferreira, Diogo Carvalho e Cláudia Semedo. Eu acho que os atores estão por ordem dos episódios, mas não tenho a certeza. E é isso, pessoal, experimentem. Se não tiverem gostado de um episódio, podem passar para o próximo, porque eles são todos independentes. E acho mesmo que deviam ver. Eu já tinha visto alguma propaganda a este projeto aí na rua. Acho que... Mas parece-me super interessante também. Também quero muito, 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 muito ver. Bem, vamos às ditaduras. Ui. Eu posso começar. Na minha ditadura, eu quero criar condições para que ninguém seja obrigado a andar com a marmita às costas. Eu, todos os dias, sofro um ritual de humilhação de ter que andar com a marmita ao ombro. Pá, eu não aguento. Imagina, há muitas coisas boas associadas à marmita. É saudável, és uma pessoa saudável, traz a tua própria comida, poupas dinheiro. Eu tenho restrições alimentares, portanto, nem sequer conseguiria fazer de outra forma. Mas, porra, eu odeio andar com aquilo. É horrível. É chato. É pouco aesthetic, ok? E depois é tipo, imagina, eu trago comida suficiente para um dia inteiro
e ando de mochila, e então, tipo, dá-me cabo das costas andar a carregar a mochila e depois ter, tipo, um peso a desequilibrar-me o meu peso das costas durante as viagens de transportes e não sei o quê. Portanto, acho inadmissível, não quero. Eu acho que toda a gente é um bocadinho mais infeliz se tiver que andar com a porcaria da marmita atrás, porque depois é toda a dinâmica associada, tu tens que preparar as coisinhas todas com boa antecedência, e se estiveres bué cansada ou chegares mais tarde a casa, lá tens que te obrigar a ir, não te podes só, pronto, ir descansar ou alguma coisa assim, tens que estar sempre a pensar que tens que preparar as coisas para amanhã. A cena do meal prep é assim, eu já experimentei e não é difícil para mim fazer isso, tipo, meal prep, que é preparar não sei quantas, não é, containers, para uma semana e não sei o quê, acho horroroso, não quero ter que fazer isso. Então, na minha ditadura, não sei ainda bem em que moldes, mas eu diria que teria que haver assim um estilo de tipo cantinas, ou os locais de trabalho tinham que forçosamente oferecer condições aos trabalhadores para conseguirem ou ter uma refeição completa, incluindo todas as restrições alimentares possíveis e imaginárias, ou então terem uma cozinha tipo super bem adaptada, onde cada pessoa pode fazer a sua comidinha, que tenha já alguns ingredientes básicos que as pessoas possam usar. Mano, a minha ditadura vai ser assim, vai ser uma maravilha e vamos ser todos muito felizes. E é isso. Uau! Eu votava em ti. Estás em mim, não é? Acabou-se a marmita. Fim. Cancelem as marmitas. E se não votasse não faz mal, porque é uma ditadura. Exatamente, eu ia ganhar na mesma. Epá, hoje o meu na minha ditadura é muito curtinho. Na minha ditadura existe um emoji de guilhotina. Oh, gosto. Na minha ditadura existe um emoji de guilhotina que é incensurável. E pronto, é só isso. É só isso. Ok, parece-me bem. E eu acho que um e-mailzinho para a Apple e os gajos tratavam disso. Não tratavam. Não? Achas não, que não? Acho que não. Acho que eles iam ficar tipo guerra de classes máxima, querem nos matar a todos. Acho que eles iam entrar em pânico. E iam começar a ler muito nas entrelinhas do teu pedido. Quais entrelinhas? É bastante explícito. É mesmo sobre isto. Eu acho que um emoji de guilhotina ia facilitar as conversas sobre tax the rich, porque de repente tax the rich não ia parecer assim tão radical. True. Ok, sustento a tua ditadura, gostava de lá viver e ter um emoji da guilhotina, sem dúvida alguma. É uma necessidade. É uma necessidade, é uma exigência, é um direito que vamos pôr na nossa Constituição. I mean, quer dizer, ainda há pouco tempo Kim Kardashian apareceu num podcast a dizer esta semana, ficar tipo, eu não sei quanto é que custa um bocado leite, tipo, não sei quanto é que custa leite no supermercado, eu sinto que eu devia saber isso, eu tenho alguma vergonha por não saber. Emoji de guilhotina. Pois. Emoji de guilhotina. Isso foi quando? Eu gostava de ver, por acaso. Epá, não sei, eu só vi depois tipo o meme. Yeah. Eu adorava ouvir isso, por acaso. Então vamos pesquisar a seguir. Para me exaltar um bocadinho. Sinto que ainda não bombeei não foste sangue suficiente rage hoje. baited o suficiente. Yeah. Ok, hoje podemos fazer uma despedida ASMR. Guilhotina! Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a Estás a chorar. meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer.